Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar algumas sugestões de leitura para vocês aí nas férias. Eu não sei, eu acho que eu já comentei com vocês, eu gosto bastante de ler e eu conto para as minhas filhas, né, que o livro é uma maneira que a gente, nós vamos entrar no livro agora, eu falo para elas, né? Então, quer dizer, você consegue a partir da leitura do livro vivenciar, visualizar todo o cenário que ele descreve ali, e isso é muito bonito. Coloquei até uma camiseta especial pra gente ver aqui, ó. Um livro é a prova de que seres humanos são capazes de fazer magia. E eu acredito muito nessa frase, tá? Então eu queria mostrar um pouquinho do que eu tenho aqui em casa e também do que eu tô lendo, né? Eu tô lendo agora um livro sobre a vida do Renato Aragão. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é o Didi dos Trapalhões, tá? Então eu cresci assistindo ele e acho muito legal os filmes que ele faz. Eu passo para as crianças aqui assistirem e esse livro ele conta um pouco da história da vida dele desde o início e é muito interessante conhecer a vida de alguém que você respeita, né? Eu estou quase no final desse livro, tá bom? Mas eu tenho um acervo de livros aqui em casa, eu tenho tipo uma biblioteca, tá? E eu leio bastante coisa aí, eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então, esse livro, ele tem filme também, tá? Chama-se História Sem Fim, ó, Michael Ende. É muito legal, porque assim, ele conta a história de um menino que ele acha um livro chamado História Sem Fim, e quando ele começa a fazer a leitura, ele percebe que ele está no livro que ele está lendo, então ele interage com a própria história. E você tem uma trama ali, o nada que começa a invadir na história do mundo da fantasia e acabar com os sonhos, e eles têm que lutar contra isso para que a gente continue sonhando e que a magia exista, e é muito legal mesmo, tanto o filme quanto o livro, tá? Esse outro aqui, que vai no mesmo estilo, O Mágico de Oz, vocês já viram em filme. Esse eu leio para as crianças, tá? É do Frank Lebon. Ele conta a história da menininha, né, a Dorothy, e aí tem um vendaval, tudo, e ela vai com a casa para Oz. E aí tem todas as aventuras que vocês já viram aí no filme. Mas eu recomendo mesmo a leitura pelo fato do que eu falei, que a gente consegue imaginar a situação, tá bom? Bom, no mesmo estilo aqui, a gente tem A Máquina do Tempo. O pessoal do oitavo ano vai lembrar que a gente começou a assistir esse filme uma vez, tá? H.G. Wells, né, um autor importantíssimo, ele descreve um moço que constrói uma máquina do tempo e ele consegue viajar. No livro, ele fala que ele vai para um passado, depois ele vai para um futuro absurdo, um futuro depois que acabou já a vida, os seres humanos. Então ele descreve o tipo de animal que teria, como é que era o ambiente. Então, para você imaginar uma realidade diferente assim, é muito interessante, tá? Esse daqui foi o primeiro livro que eu li depois que eu saí da escola, né, do colegial, porque assim, quando a gente está na escola, a gente tem os livros que meio que tem que ler, né, os livros de vestibulares e tal. Quando eu passei para a faculdade, eu falei assim, opa, agora eu posso escolher o que eu vou ler, né? Não que seja ruim o que a gente lê na escola, mas eu fui para esse lado de ficção científica, né? Então, o Contato, ele fala de vida extraterrestre, né? E a gente recebe uma mensagem que ensina a fazer uma máquina que ensina por buraco de minhoca você fazer viagens de um lugar para outro, né? E eles constroem essa máquina e fazem, descrevem a viagem e assim você visualiza. Esse vale a pena você ler o livro e depois você assistir o filme também, porque quando ela faz a viagem no filme, você se identifica com o que você leu no livro, tá? Então, Contato, do Carl Sagan. Inclusive, o Carl Sagan foi quem escreveu essa frase que está na minha camiseta. Bom, pensando que a gente falou em criptografia há pouco tempo em aula, Dan Brown, a maneira de escrever dele assim é muito gostosa. Ele tem capítulos e cada capítulo ele fala de um personagem do livro, e então não fica cansativo. Eu lembro que tinha os personagens que eu gostava, o vilão da história eu não gostava muito, então eu lia rapidamente para passar, para voltar a falar do principal, né? Fugiu o nome dele agora. Mas o Código da Vinci ele vai falar de cifrários,
tá? E vai falar também da sequência Fibonacci, de muito assunto que a gente tem falado em sala de aula. Ele trabalha, ele tenta descobrir um código, né? E toda a perseguição nesse livro vai em função disso, tá? É muito interessante esse livro, é muito gostoso de ser lido. Tem outros do Dan Brown, então aqui, ó, a Fortaleza Digital, também é muito bom. Esse, pensando nessa parte de código, tinha, vou dar um pouco de spoiler, mas tem uma senha que tinha que descobrir lá perto do final. Faltava umas 20 páginas para acabar e eu consegui descobrir a senha, então eu fiquei orgulhoso disso, né? O Anjos e Demônios, esse tem filme também, o Código da Vinci também tem. Então, excelente livro, tá? O Ponto de Impacto é um livro muito bom também, tá? Todos do Dan Brown. E esse eu não li, então é minha próxima leitura, assim que eu acabar aquele do Didi, né? O Símbolo Perdido, tá? Então todos esses, o estilo de escrita dele é muito leve, tá? E é uma trama interessante, eu imagino que vocês vão gostar. E para fechar, O Senhor dos Anéis. Eu tenho os filmes, né? Eu tinha lido o livro antes de ver os filmes, tá? Então são 3 livros aqui, ó, do Tolkien, né? Então a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei é uma trilogia, tá? E esse Tolkien, ele era militar. Então, e tem o primeiro livro também, que é o Hobbit, tá bom? Ele era militar. E então ele tem uma técnica de escrita que, quando você descreve o ambiente, ele descreve todo o ambiente, toda a trajetória de que eles estão passando. Então, pela descrição, você tem ideia até do tempo de caminhada que eles tiveram em cada lugar. É uma escrita também bem gostosa, assim, é um livro bem gostoso de participar, de ler, de vivenciar, se é o termo certo, né? E assim, tem um dos livros, tá? Eu acho que quando ele volta, como já tem os filmes, né? Acho que são 3 filmes, não é isso? Mais o Hobbit. Na volta do último livro, existe uma guerra lá nos Hobbits mesmo, né? Não lembro dos termos certinhos mais, mas quando ele volta na casa deles lá, existe mais uma guerra, e essa guerra, pelo livro, daria mais um filme, de tão empolgante que é, tá? Então, assim, minha sugestão, leiam o que vocês gostam agora nas férias, pega aquele livro que você, tinha vontade de ler tal coisa, pega para ler, né? Eu não tenho muita prática de ler no celular, eu prefiro ter em papel para fazer a leitura, mas eu sei que vocês gostam bastante de estar no celular, né? Então, diminui um pouco o brilho para fazer a leitura, mas pega para ler um livro, tá? E se vocês se interessaram por algum desses livros, me procura e eu vejo se eu consigo a versão online desse livro, e encaminho para vocês, tá? Que tem que comprar, mas agora com o coronavírus tem muita gente. A Kindle abriu o livro deles para vocês poderem baixar, então tem muita opção de leitura aí para as férias, tá? Filme recomendo? Recomendo, mas não exagera nos filmes, não fica só na TV não, tá? Tem bastante coisa que dá para fazer. Às vezes você tem um quintal na tua casa, vai brincar, vai fazer bagunça, mas faça a sua leitura um pouquinho também, tá? É isso aí, gente, um abraço e até o nosso retorno.